temas aqui que eu percebi que me foram colocados. O primeiro deles em relação à redução da maioridade penal. Na minha visão, enquanto membro do Ministério Público, esse é um problema que ele é paliativo. Ele ataca na manifestação do problema, mas ele não ataca na raiz do problema. Quer dizer, se o problema da nossa segurança pública fosse mais encarceramento das pessoas, nós provavelmente já teríamos resolvido todos os problemas, porque somos aí quase campeões internacionais de encarceramento de pessoas. Aliás, as taxas de encarceramento por habitantes no Brasil só têm crescido ano após ano, e apesar desse crescimento exponencial do encarceramento, nós não temos visto a contraprestação no aumento da segurança das pessoas. É óbvio que nós não podemos desconsiderar, e especialmente o parlamento não pode desconsiderar, o anseio das pessoas, e inúmeras pesquisas já foram feitas e indicam que a maioria da população gostaria que houvesse uma redução da maioridade penal, ou pelo menos uma responsabilização mais acentuada para aqueles que são maiores de 16 anos. É um dilema. Por um lado, nós já sabemos que não vai resolver o problema, por outro lado, nós sabemos que não podemos ignorar essa demanda que existe da sociedade civil. Me parece que o provável caminho de mais sabedoria por parte do parlamento seria de ter uma reformulação do Estatuto da Criança e Adolescente, no sentido de prever uma responsabilização mais acentuada, eventualmente aumentando o tempo da internação dos adolescentes, se eles têm mais de 16 anos, se praticaram determinados crimes que são mais sérios. Agora, volto a dizer, é mais para dar uma resposta a essa demanda da sociedade, porque isso não vai resolver o meu problema da segurança pública. Há outras causas muito mais complexas a complicar essa equação. Em relação à demanda que foi apresentada de normalização da violência, as pessoas realmente têm uma tendência de normalizar. Quando a polícia matou, quem que ela matou? Se foi bandido, então tudo bem, a polícia fez o trabalho dela. Agora, o problema é, quem é o bandido? Enquanto a gente acha que é normal a polícia matar porque ela matou bandido, tudo bem. Agora, quando o bandido é o meu irmão, é o meu vizinho, era uma pessoa que estava voltando para casa, um trabalhador de bem, e que só porque mora numa periferia foi supostamente confundido com um bandido, aí nós começamos com os nossos problemas sérios, né? E ainda que seja, enfim, uma pessoa que tem envolvimento numa atividade criminosa, nós não podemos normalizar uma polícia que está acostumada a matar as pessoas, porque em algum momento essa violência da polícia vai tocar na classe média. É uma ilusão nós pensarmos que podemos segregar a violência da polícia para zonas de barbárie, de exclusão social, e que nos grandes centros onde a classe média mora, ela vai conviver com uma polícia altamente civilizada. Essa polícia vai entrar em contato com a classe média. Eu sei que é um argumento, enfim, de certa forma, repugnante, porque parte da ideia de que as pessoas poderiam aceitar a violência da polícia para com os excluídos, desde que não atinja a si. Mas é importante ter em mente que não é possível segregar a violência da polícia. Ela é um câncer que corrói as bases da legitimidade de toda a atuação da polícia, porque é a base de tratamento igual a todas as pessoas. Então, nós não podemos compactuar com essa normalização da violência. Agora, como foi muito bem colocado, isso parte por uma visão. Infelizmente, muitas pessoas da sociedade, talvez até a maioria, compactuem com essa visão de que direitos humanos são para os humanos direitos e que, portanto, o direito do bandido é confessar o crime. Se não quer confessar o crime, é justo que ele seja torturado para que confesse o crime ou para que, enfim, seja punido imediatamente pelos fatos. Então, nós temos que, enfim, investir no futuro para que a educação para os direitos humanos seja algo visto como todos. Educação, inclusive, para proteger as vítimas dos crimes. Proteção às vítimas dos crimes é uma das pautas de direitos humanos. Agora, uma polícia que atua de forma eficiente sem ser arbitrária. Esse é o nosso grande desafio. E em relação à última questão dos modelos de policiamento, eu acho que o tema já foi muito bem abordado aqui pelo nosso coronel. Esse modelo do Brasil, ele é absolutamente anacrônico. Ele é projetado para não funcionar. Então, a hora que a gente olha para o sistema em funcionamento e vê que ele não está funcionando, por que o sistema não está funcionando? Ele é projetado para não funcionar. Então, novamente, nós temos uma polícia militar que raciocina numa loja militar, de guerra ao crime. E enquanto pensarmos numa guerra ao crime, vamos continuar tendo essas inúmeras vítimas que são diariamente atingidas pela truculência da atuação policial e, volto a dizer, inclusive os policiais que são vitimados, porque eles são colocados na linha de frente para serem vítimas da violência dessa guerra contra o crime. Então, essa é uma política que tem que mudar. E ela muda com uma mudança de mentalidade no enfrentamento ao crime, uma mudança da centralidade da política criminal, uma política criminal que não se centra exclusivamente na polícia,
Em outras palavras, prevenção ao crime não é só problema de polícia, prevenção ao crime é um problema de um conjunto de ação coordenada de assistência social, de saúde, de educação, de esporte, de cultura, de presença do Estado em áreas socialmente excluídas, de emprego e renda, enfim, é um conjunto de fatores. Mas nós vivemos um momento histórico em que o Estado social ele está cada vez mais em retração e no lugar do Estado social nós colocamos o Estado penal. E é um paradoxo, porque em vez de gastarmos dinheiro, recursos públicos com aquilo que tinha condições de prevenir o crime, as ações sociais, nós estamos deixando de gastar nessa área e gastando cada vez mais recursos preciosos com o nosso Estado penal. Cada vez mais se gasta mais com prisões e menos com escolas. Esse é um paradoxo que a nossa política criminal tem que enfrentar de frente. Como outros países têm enfrentado esse problema, os modelos de estruturação das polícias de outros países. Primeiro, de forma geral, tem se superado essa visão de guerra em relação ao crime. Essa é uma tendência também, outros países também vivenciam esse mesmo dilema de uma pressão securitária influenciada pela mídia ou eventualmente pela comunidade, mas os avanços sérios têm se dado no sentido de estruturar uma polícia que é compromissada com os valores de direitos humanos, uma polícia comunitária, uma polícia que está focada em aproximar-se da comunidade, ter uma relação de confiança com essa comunidade, trabalhar na prevenção ao crime nessa comunidade. Segundo, fortalecer unidades policiais que tenham a possibilidade de trabalhar com ciclo completo. Esse é um elemento importante. Então, a grande maioria dos países trabalham, por exemplo, com uma polícia que seria algo muito parecido com a nossa polícia militar, a Gendarmerie na França, a PSP, a Polícia de Segurança Pública em Portugal, enfim, Espanha e Itália tem modelos semelhantes, e que fazem o policiamento de rua e fazem a investigação dos crimes ordinários, os crimes ordinários praticados nesse contexto de policiamento de rua. Portanto, uma polícia que se dedica à prevenção e à repressão. E, por outro lado, uma outra polícia especializada na investigação dos crimes mais complexos. Os grandes casos de homicídio que exigem uma técnica diferenciada de investigação, crimes econômicos, financeiros, organizações criminosas. Normalmente, a polícia judiciária ela vai se dedicar para esse outro tipo de investigação criminal. E um outro modelo que é comum em todos os países é a ideia de que quem conduz uma investigação criminal tem que ser um especialista em investigação criminal. Portanto, o que o meu policial precisa ser? No fundo, ele precisa ser um sociólogo do crime. Essa é que é a verdade. Ele tem que entender do assunto dele. Crimes informáticos? Então, tem que chamar o pessoal da área de informática para saber o que precisa. Crimes econômicos e financeiros? Tem que trazer o pessoal da área de economia, da área de documentação, para me falar o que eu preciso para investigar esse crime. São crimes de rua? Eu preciso de pessoas que sejam especialistas nas relações humanas na rua para investigar esse crime, né? Segundo momento, depois que a polícia monta o quadro inicial de um crime, eu preciso que quem vai dar a consequência dessa investigação, o que falta para completar essa investigação, seja quem vai se responsabilizar em juízo pelo sucesso dessa investigação. E em todos os países do mundo civilizado que tem avançado no tema, tem se estruturado a ideia de que a direção da investigação criminal é uma responsabilidade do Ministério Público. É assim que funciona em Portugal, é assim que funciona na França, é assim que funciona na Itália. Aliás, até a Inglaterra, que sempre foi citada como um exemplo de que a polícia tinha dominalidade da investigação criminal, em 2002 fez um novo ato, o Prosecution Act de 2002, mudando a regra e colocando o Ministério Público na fase da investigação criminal. O Ministério Público tem que se corresponsabilizar. Às vezes a gente levanta cifras, né? Não sei quantos por cento das investigações não são investigações de sucesso. Uma grande parte desse problema é culpa da polícia, que é ineficiente na investigação, mas eu volto a fazer a minha culpa. Uma parte desse problema também é do Ministério Público, porque muitas vezes o Ministério Público não acompanha de perto essas investigações, não se responsabiliza pelo sucesso das investigações, fica aguardando um relatório final burocrático do delegado de polícia, que trabalha com uma lógica exauriente de investigação, uma lógica procedimental, né? Como se a investigação fosse um processo autônomo, quando a investigação é só para recolher os indícios e eu vou produzir essas provas em juízo, né? E o que nós vemos na prática hoje é uma investigação criminal que é burocrática. Hoje os inquéritos policiais são uma coletânea de carimbos de chegada e de remessa e de prazo e de conclusão, uma lógica burocrática, judicializante do inquérito, e inquérito não deve ser isso.
Inquérito deve ser um procedimento rápido, célere, de colheita das informações, para que aquele que tem condições de promover a responsabilização e juízo possa fazê-lo ou, eventualmente, complementar essas informações. Enquanto nós não tivermos essa figura que ainda não conseguiu entender o seu papel numa democracia, de ver-se como alguém que tem que saber investigar e não ser um jurista, mas alguém que é bom em investigar e alguém que é bom em cumprir as requisições daquele que, num segundo momento, vai se responsabilizar pelo sucesso dessa investigação e juízo, vamos continuar com esse sistema anacrônico em que cada um fica competindo pelo seu espaço, pelo seu nicho de poder dentro da investigação policial. E Polícia Militar briga com Polícia Civil em relação ao flagrante, Polícia Civil briga com o Ministério Público em relação à direção da investigação criminal e depois aos outros conflitos no nosso sistema. Nós não temos que trabalhar com conflitos, temos que trabalhar com união de esforços, porque estamos todos do mesmo lado. Polícia Militar, Polícia Civil, Ministério Público, Poder Judiciário, Sistema Penitenciário. Todos trabalhamos pela segurança pública e, portanto, uma reforma que mexa nas bases desse sistema é essencial. Agora, é uma reforma que todos ganham e perdem. Todos sabem o que vão perder, mas não estão bem certos do que vão ganhar. Então, todo mundo fica na defensiva e ninguém abre a sua parte, seu nicho de poder, para permitir que os avanços que são essenciais para as futuras gerações do povo brasileiro efetivamente aconteçam. Isso é contrademocrático e acho que nós precisamos enfrentar esse tema da reforma das nossas polícias. Presidente, antes de o Coronel Ibsen fazer a manifestação dele, eu queria só fazer um complemento à fala do doutor Tiago. Por exemplo, os grupos de extermínio, a priori, ao surgir, ele parece uma grande causa, a priori. Em seguida, aquele lance de você achar que a polícia não vai avançar na classe média, aí começa os grupos de extermínio a agir, e aí o coronel, o Rio, teve várias lamentáveis experiências dessa ordem, começa a avançar por coisas muito mais banais do que seria, entre aspas, uma grande causa. A título de exemplo de que essas irregularidades, elas avançam e aí elas não têm mais fronteira. E o Senado, esses dias aqui, pela força, pela demanda popular, pela pressão popular, ela deu uma mexida na internação do jovem que pratica um crime hediondo, aí de 3 anos, se não me falha a memória, 8 ou 10 anos, que é um projeto do senador Serra. E voltando, já que o coronel vai já se manifestar, eu recebi uma manifestação de um ouvinte, que ele reclama desse ponto, que a polícia brasileira ela é muito mais preventiva e repreensiva do que investigativa. E ele diz o seguinte: quando você faz um trabalho preventivo, digamos, você faz um trabalho preventivo em determinada área, que aquela área está bem protegida pelo sistema policial, os crimes mudam de localidade, vão para outra localidade, os agentes do crime mudam para outra localidade. Então, fica sempre uma solução interminável. Eles mudam de posição, mudam de localidade e assim vão ficando. Então, ele entende, esse ouvinte, que o sistema investigativo ele poderia ser ampliado, inclusive para a Polícia Militar, que ela já tem o primeiro contato e tudo mais. E são questões muito profundas, né? Eu acho que pensar prevenção é muito complexo, né? A gente não pode, como bem disse o doutor Tiago, colocar a questão da prevenção única e exclusivamente como um papel de atuação da polícia. No caso, no modelo que nós temos hoje no Brasil, da polícia preventiva. Mas a prevenção do crime em si, ela está intimamente ligada à própria lógica do pacto político. Por que as pessoas... Quer dizer, o Estado ele tem que se organizar de tal modo que as pessoas possam aderir ao pacto político, queiram permanecer nele. É aquilo que alguns autores chamam de virtude cívica, né? Um Estado que exclui, que convive com a exclusão, e nós não estamos falando de desemprego. Tem uma ouvinte, que eu acabei deixando ela sem resposta, mas eu quero aproveitar para dar a minha resposta agora, acho que é Isabela o nome dela, que ela falava da relação entre desemprego e criminalidade.
Tem uma coisa que é terrível nos romances do Dostoiévski, e eu quero aqui trazer o grande Dostoiévski para me amparar aqui, que é a pobreza... Miriam? Aline, que é a pobreza opressiva, que é aquela figura do Raskolnikov, né, que leva o Raskolnikov ao duplo homicídio. É isso, é você nascer, passar a sua vida inteira num gueto, com toda a opressão do gueto, e saber que a sua vida não vai a lugar nenhum. Que tipo de subjetividade essa lógica de violência simbólica, porque isto é violência, uma violência que a gente não enxerga. A gente enxerga essa que explode nas cifras, nos indicadores, nos boletins de ocorrência da polícia. Mas essa violência, essa forma de violentar uma criatura humana, a gente não enxerga. Como não enxerga também o tipo de desumanização que está sendo engendrada ali. O medo de naufragar, o medo das nossas vidas não desembocarem em lugar algum. Este medo é terrível. Nós aqui seguramente nunca experimentamos esse medo. Os nossos ouvintes que estão me assistindo agora, possivelmente só têm conhecimento teórico desse medo. Mas muita gente que está dormindo embaixo das muitas marquises desse país, muitas pessoas que estão morando em favelas, nesses guetos que proliferam neste país, elas sabem o que esse medo representa. Este medo, tem um criminalista do início do século chamado Mirey Lopes, que hoje a gente quase não lê mais, mas o senhor deve conhecer, doutor Tiago, que ele escreveu um livro fantástico chamado Os 4 Gigantes da Alma. E ele mostra nesse livro como este medo terrível, esse gigante da alma, né, que o Hobbes coloca lá no livro dele, no Leviatã, como este medo se metamorfoseia em ódio. Este medo se transforma em ódio. Ódio contra a nossa sociedade, ódio contra cada um de nós. Este medo, a exclusão tem um preço. Reduzir uma criatura humana ao estatuto da invisibilidade, porque é isto que a miséria opressiva representa, invisibilidade. Isto tem um preço, e o preço é esse. O preço é violência. A gente não está falando de mais desemprego, não. Não tem mais essa história de exército de reserva, não, que o Marx falava. Quem está fora hoje está condenado a permanecer fora. E isto, insisto, porque isso tem que ficar gravado na nossa cabeça, isto tem um preço, e nós pagamos um preço. Submeter seres humanos a viver com medo tem um preço. E a guerra faz isso com os policiais. A guerra faz os nossos policiais viverem com medo. No Rio de Janeiro já morreram 14 em áreas pacificadas. 14 em 6 meses. Em 6 meses. Procurem em outras polícias de estados democráticos para ver se em alguma polícia de países civilizados esses indicadores são comparáveis a esse. Que tipo de subjetividade uma instituição que convive com esses números engendra? O que o medo faz com esses jovens, em média, com 26 anos de idade? Este medo também engendra ódio. Condutas, muitas vezes, absolutamente divorciadas da legalidade e até mesmo da racionalidade. Porque o medo faz isso. O medo faz isso. É por isso que o Hobbes, no Leviatã, ele disse assim, não dá para viver com medo, não. Isso é estado hobbesiano, que é muito parecido com isso que está aí fora. Isso que está aí fora, 60 mil mortos por ano, é estado hobbesiano. Não é estado democrático de direito. É estado policial, sim. E é estado hobbesiano, guerra de todos contra todos. É nisso que nós estamos nos convertendo, se é que já não somos isso. O resultado disso é ódio. Ódio. É chacina. É justiçamento.
seja ele praticado por policiais para vingar a morte de um companheiro, porque ele acredita que a justiça não vai conseguir colocar os responsáveis pela morte dos seus atrás das grades, e ele tem razão, porque no Brasil não vai, muito provavelmente não vai, de acordo com o relatório do Fórum Brasileiro de Segurança, menos de 8%. 5% dos inquéritos policiais chegam a algum lugar. O que a pessoa faz no Estado robesiano, quando ela não acredita mais no pacto político, ela faz justiça pelas próprias mãos. Quer seja um policial ou quer seja um morador da classe média, que para se livrar da população de rua, daqueles nos quais ele identifica uma ameaça à sua bicicleta, ao seu relógio, ele amarra num poste, ele lincha. Isto é barbárie, isto é a expressão do Estado robesiano que nós estamos nos convertendo. E quanto mais a centralidade dos direitos humanos for violada, for inobservada, mais esse horror vai aumentar. Porque a solução para isso é respeitar os direitos humanos. A solução para isso é transformar efetivamente o princípio da dignidade humana num princípio estruturante das políticas públicas desse país. Este é o ponto. Respeitar a dignidade da pessoa humana em todas as políticas públicas que venhamos a engendrar. E aí eu volto ao ECA. Eu sou terminantemente contrário a essa discussão da redução da maioridade penal. Eu não vou dizer aqui que o ECA é uma legislação perfeita, mas o problema do ECA é não ser cumprido. Esse é o problema do ECA. A gente cumpre do ECA o que nos interessa cumprir, ou não? Leiam o ECA. Leiam o ECA. Se essa legislação fosse efetivamente cumprida, este horror que é a delinquência juvenil no Brasil, seguramente não estariam nesses patamares, que, aliás, não são nem tão elevados assim. No Rio de Janeiro, nós temos um estudo lá muito interessante, que mostra que para cada um adolescente, autor de ato infracional, nós temos 8 em situação de abandono, em situação de risco, perambulando nas ruas, dormindo embaixo de marquises, pedindo esmola nos sinais. Isto tanto tempo depois de termos assinado uma Constituição que diz que a dignidade da pessoa humana é um princípio fundamental e um estatuto da criança e do adolescente que diz que ele é a nossa grande joia. Ou seja, nós estamos falando aqui de invisibilidade. Isso é gravíssimo, porque não adianta fazer leis belíssimas e nós sabemos fazê-las. Leis que são capazes de tocar efetivamente na raiz dos problemas. Basta ler o ECA. Os autores do ECA entenderam o drama brasileiro. Foram capazes de criar uma legislação que sinaliza no sentido de uma solução efetiva. O nosso problema é que nós não enxergamos os fracassados. Nós não enxergamos os miseráveis. Não enxergamos. A não ser quando eles figuram nas estatísticas e por pouquíssimo tempo. A nossa indignidade dura muito pouco tempo. Nossas prisões são fracassos. A pena privativa de liberdade fracassou. Isso é um retumbante fracasso. Está aí. Basta ler aí Foucault, lê aí Louis Lacan. É um fracasso. E qual é a solução que nós estamos dando para o nosso problema? Mais encarceramento. Agora vamos reduzir, ou queremos, ou pretendemos reduzir a maioridade penal para jogar adolescente na cadeia. Não vamos resolver nada. Uma Constituição, um Estado democrático de direito que diz que a dignidade da pessoa humana é estruturante, é central, que faz um estatuto 3 anos depois, faz um estatuto da criança e do adolescente repetindo isso, e que agora, acena com a possibilidade de redução da maioridade penal, ele está sendo no mínimo incoerente. No mínimo incoerente. E o Estado não pode ser incoerente.
Afinal de contas, existe uma coisa que é a racionalidade republicana. Nós não podemos ter uma Constituição que diga uma coisa, um estatuto que diga outra, e agora a solução seja reduzir a maioridade penal. E eu ouvi outro dia uma autoridade dizer uma coisa que eu fiquei assustado. Ela dizia que não, pasmem os senhores, ela disse que não, que na opinião dela, não tinha que ter idade. Não tinha que ter idade. Senhores, imaginem o tamanho dessa bobagem. Ou seja, daqui a pouco a gente vai ter que botar policiamento em creche. Porque se um garoto subtrair a chupeta do seu colega, ele vai estar praticando um roubo, talvez, ou um furto, não sei, doutor. Enfim, nós chegaremos lá. Se continuarmos com essa insanidade, chegaremos lá. Hoje baixaremos para 16, amanhã voltaremos a 9, como era. Como era ao tempo das ordenações filipinas. 9 anos. A solução não pode ser encarceramento. Estado democrático de direito é cioso, tem muita cautela, tem muito cuidado com o encarceramento. Muito, ou deveria ter. Se não tem, tem alguma coisa errada com o nosso conceito de Estado democrático de direito. Estado policial, este sim, gosta de encarcerar. O Estado democrático de direito procura solucionar os seus problemas por outro tipo de viés. A Anistia Internacional, uma instituição pela qual eu tenho um tremendo apreço. Eu acompanhei a divulgação do relatório da Anistia Internacional. Hoje, eu sou chefe de gabinete de um comando que assumiu a centralidade dos direitos humanos como seu viés fundamental. Assumiu o compromisso de reduzir taxas de homicídio e de violência policial. Há um mês, nós começamos um programa que não tenho dúvida alguma que frutificará na Baixada Fluminense, que é uma região do meu estado que tem, historicamente, altos índices de violência. Um estado onde a mídia busca o cadáver para poder exibir nos jornais que vendem. Violência vende, por incrível que pareça, violência vende. Então, o nosso compromisso hoje é trazer para o centro da compreensão do papel da polícia a questão dos direitos humanos. Polícia eficiente é aquela que promove, que cuida, que respeita os direitos humanos. Este é o nosso compromisso hoje. Num Estado que, ao longo dos 30 últimos anos, por conta dessa paranoia com relação às drogas, tem oscilado entre políticas de enfrentamento e de repressão. No meu estado, nós já tivemos a gratificação faroeste, que eu acredito que seja esta ignomínia, acredito que seja do conhecimento de todo o país. Isso já foi política de segurança lá, isso já foi chamado de política de segurança. Então, hoje nós estamos tentando reverter este horror, mas enquanto nós não entendermos que é possível enfrentar a questão das drogas sem bala, sem operações militares, sem guerra, enquanto nós não entendermos isto, os efeitos desta loucura vão se fazer sentir. Vão se fazer sentir. Este ódio se fará sentir. Não adianta colocar os policiais para terem aulas de direitos humanos, Pacto de São José da Costa Rica e outros pactos mais, e depois empurrar este homem para dentro da favela, para enfrentar criminosos armados com fuzis que chegam no meu estado. Por incrível que pareça, esse ano nós já apreendemos, nos 6 primeiros meses, 200 fuzis. 200 fuzis de guerra. Não adianta falar de direitos humanos para esses homens e depois empurrá-los como cães de guerra para dentro da favela. Porque eles terão medo também de morrer, como todos nós temos. E este medo de morrer é brutalizante, é embrutecedor e é desumanizante. Por fim, eu gostaria de pedir desculpas pelo meu tempo, mas eu queria falar ainda do modelo. Enfim, o doutor Tiago foi muito feliz no mapeamento que ele fez de outros modelos. Eu tenho medo e gostaria de deixar público aqui. Essa obsessão que a gente tem no Brasil pelo novo, isso me preocupa.
essa coisa da gente não esgotar algo e já procurar um novo. Eu tenho muito medo que isso aconteça na segurança pública. Este capítulo que aí está, o artigo 144, desde que essa Constituição foi promulgada, este capítulo espera uma regulamentação. O modelo policial brasileiro, nós sequer podemos dizer que ele não funciona. Ele não funciona, mas efetivamente, este modelo que foi criado e até hoje não foi instituído, nós não temos sequer parâmetros para dizer, olha, porque o parágrafo 7º do artigo 144 até hoje espera uma regulamentação. Então, eu penso que nós devemos sim enfrentar esse desafio. O que queremos é isso aí? Se é isso aí, então vamos tratar de regulamentar o artigo 144. Se não é, se nós queremos um outro modelo, com polícias com ciclo completo, enfim, então vamos começar o desafio, esse debate. O que não dá é para continuar assistindo 56 mil pessoas morrerem e repetindo os mesmos erros de sempre. É isso. Eu gostaria de agradecer mais uma vez a presença desses dois grandes convidados que nós tivemos aqui hoje, o prazer de receber, ressaltar a contribuição de cada um a essa nossa discussão. Agradecer especialmente, doutor Tiago, ao coronel Ibis, porque fui comunicada de que hoje é o seu aniversário, e ele saiu do convívio dos seus amigos e familiares nessa data para garantir a sua presença aqui entre nós. Então, por isso, nosso agradecimento